Manda um link novo também. Talvez você consiga isso. Ju, quer abrir? Sim. Já está gravando? Acho que já, né? Sim. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje é um dia bem importante. A gente inaugura aí, né, as nossas lives mensais, com muita alegria, com a Mariana, né, nossa CEO, tanto na Social Mais quanto na NMC, doutora em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje ela vai falar de um tema extremamente importante, né, que é pensar os territórios, né, sobretudo após o findar da mineração a partir de um olhar de sustentabilidade. Então, agradeço aí a presença de todos, e ao final da fala da Mari, né, a gente vai abrir para perguntas, e quem tiver qualquer questão ou qualquer dúvida pode ir colocando no chat que a gente acompanha e monitora, e ao final da fala dela a gente repassa a pergunta para todo mundo, tá bom? Mari, mais uma vez agradeço muito, agradeço a presença de todos e passo a palavra a você. Obrigada, Ju. Boa noite para todo mundo. Para a gente, tanto NMC quanto Social Mais, é um prazer e uma honra ter vocês aqui com a gente nessa live. Nós estamos agora inaugurando a nossa série de lives sobre sustentabilidade. A nossa ideia é fazer uma live por mês, né, Ju? Trazendo temas relacionados à sustentabilidade. A gente escolheu começar com esse tema, que é desenvolvimento local e sustentabilidade, porque é uma pauta muito, que a gente gosta muito de tratar e que a gente acredita muito, justamente pelo potencial que uma boa estratégia de desenvolvimento local tem de agregar os atores que vivem naquele território, tanto dos próprios empreendimentos, como da cadeia da mineração, comunidades e agentes públicos, em prol de algo maior, que é esse desenvolvimento sustentado do longo prazo dos territórios anfitriões da mineração. Então, vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Assim que vocês estiverem visualizando minha tela, vocês me avisem, por favor. Tá dando para ver, gente? Sim. Sim. Então, vamos lá para o começo. Vou colocar no modo apresentação. E a ideia é que eu fale aqui mais ou menos uns 25 minutos, meia hora, para que a gente tenha tempo de conversar sobre o assunto, né? Que eu acredito que o mais rico que a gente está fazendo hoje é a troca de informações sobre o tema, a troca de ideias, para que a gente possa, de fato, agregar aí no conhecimento como um todo sobre o tema de sustentabilidade. Então, para começar, vamos falar um pouquinho do que se refere exatamente a nossa fala aqui hoje, dado que é um tema bem extenso. Então, eu vou me ater aqui a passar mais ou menos nesse roteiro, com alguns adendos, falando um pouquinho de pressões regulatórias sobre a atividade da mineração, em especial no Brasil, trazendo um pouquinho das especificidades produtivas da mineração e quais características peculiares que essas especificidades produtivas podem conferir aos territórios anfitriões da atividade. Vamos falar um pouquinho também de um fenômeno conhecido como um boom and bust mineral. Depois a gente passa pelo detalhamento de quais são os impactos positivos e negativos que a mineração confere para uma nação com alta intensidade mineral e para uma comunidade ou um município anfitrião de um grande empreendimento da mineração. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito da sustentabilidade sensata e o que é necessário para garanti-la em uma estratégia de curto e médio prazo, médio e longo prazo. E depois vamos trazer algum exemplo prático aqui de estratégia de desenvolvimento local para territórios com alta intensidade mineral. Então, vou começar trazendo um pouquinho sobre as pressões regulatórias. Quando eu falo de pressão regulatória, o que eu quero dizer? Bom, a gente tem no Brasil
posso dizer que é até recente o novo marco regulatório da mineração, que ele foi aprovado por meio de medidas provisórias durante o governo Temer, após uma grande discussão aí, uma grande pressão social, posso dizer até que não esperada, e depois de muitas indas e vindas, tanto no Congresso como na Câmara, foi aprovado por medidas provisórias, só que ainda deixa algumas lacunas importantes, e a gente tem toda a discussão de ESG para mineração e novas tendências associadas aí, tanto à transição energética, quanto associada à nova realocação da mineração no globo. Então, posso dizer que essas três frentes aí trazem, sim, pressões regulatórias sobre a mineração. Com relação ao novo marco da mineração, a gente teve mudanças importantes, por exemplo, sobre a alíquota e a base de cálculo da CEFEM, que é a compensação fiscal pela exploração mineral. Isso era muito aguardado. Infelizmente, essa alteração aconteceu após o que a gente pode chamar da fase áurea aí do superciclo mineral, que foi um crescimento sem precedentes dos preços das commodities minerais. Então, a gente perdeu, por assim dizer, uma boa capacidade de arrecadar mais a partir da exploração mineral no Brasil, porém, isso veio. A gente tem questões aí com relação ao novo marco, que ele avança com relação à regulação ambiental da atividade, porém o nosso processo de licenciamento ambiental, ele ainda é considerado moroso e um risco ao aprofundamento de novos empreendimentos minerais no Brasil. A gente tem questões importantes e polêmicas aí que vieram com esse novo marco regulatório da mineração, como, por exemplo, a possibilidade de mineração em terras indígenas. Também não está claro qual que é o conceito de recuperação de áreas degradadas e passivas da mineração. Isso para a gente, principalmente aqui em Minas Gerais, é muito importante, dado que a gente tem, dentre outros passivos ambientais da mineração legados, a gente tem, por exemplo, muitas barragens de rejeito da mineração, com formatos construtivos distintos e riscos associados também. E isso penaliza o território que ainda possui esses passivos, e ainda não há uma clareza de qual será o processo de recuperação, apesar de muitos descomissionamentos em curso. Então, isso é um aspecto importante. Depois a gente tem toda essa tendência ESG da mineração. Acredito que talvez o mais importante deles aqui para a gente é o TSM, que é o movimento canadense, até de onde deriva todo o conceito de licença social para operar. E ele tem uma aplicação para o Brasil, que é o GIS-TM, que está associado, inclusive, aos recentes acontecimentos de rompimento de barragem de rejeito da mineração, onde os maiores mineradores com maiores barragens têm que reportar uma série de informações, tanto sociais, quanto de governança, quanto ambientais, relacionados às estruturas de disposição de rejeito. Isso, de certa forma, controla todo o ciclo mineral, desde a fase de pesquisa até o fechamento. Então, isso também é uma pressão regulatória. A gente tem ali na ABNT a norma PR 2030, que também é aplicada à mineração, é uma norma de sustentabilidade. E temos, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, que se aplica aí, através, inclusive, dos princípios voluntários, para toda a cadeia de valor da mineração, a OIT 169, que se relaciona com povos indígenas, comunidades tradicionais, enfim, a gente tem uma série de normativas que são adotadas aí principalmente pelas grandes empresas mineradoras e colocam pressões regulatórias e, de certa forma, influenciam também o próprio processo de desenvolvimento local dessas regiões com alta intensidade mineral e que recebem grandes empreendimentos da mineração. Por outro lado, a gente também tem um aspecto super importante, de certa forma novo, que é a necessidade, que é a pressão pela transição energética, pela transição da matriz energética global. E, por incrível que pareça, isso pode parecer, em primeiro momento, contraditório, para que seja feita essa mudança da matriz energética do mundo, é necessário minerar.
minerar, sim, ferro, cobre, mas também estamos falando aí dos minerais críticos, estamos falando de lítio, que é muito utilizado para bateria, para eletrificação, tanto de frotas quanto sistemas, para poder abandonar a base aí do petróleo, por exemplo. Então, para fazer a transição energética é necessário minerar mais, porém, minerar em outras bases. E aí a gente faz o link com o Movimento da Transição Justa, que é um convênio aí do governo britânico com Minas Gerais, e se espelha em várias experiências europeias, como, por exemplo, a experiência do Vale de Ruhr, na Alemanha, onde tudo bem minerar, ainda mais se não for no território europeu, né, gente? Se a gente expulsa a mineração para os países tidos como desenvolvidos, como, por exemplo, a América Latina, porém, essa mineração tem que gerar benefício para todos os envolvidos, compartilhamento de recursos, compartilhamento de desenvolvimento, e tem que ser feita numa base limpa, com respeito ambiental, com respeito aos territórios anfitriões e com compartilhamento de resultados. Então, tudo isso já traz para a gente uma série de pressões regulatórias que a cadeia mineral como um todo vivencia e, consequentemente, impacta tanto nações que têm uma estrutura mineral relevante na sua estrutura produtiva e principalmente os territórios anfitriões. Feito essa breve contextualização, é importante destacar também especificidades da mineração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer especificidades produtivas. E aí, você que está do outro lado pode estar se perguntando, mas por que é importante destacar isso? Porque nem toda atividade industrial, e a mineração é uma atividade industrial, confere aos territórios anfitriões certas características que estão relacionadas com essas especificidades. A mineração, ela não tem alternativa locacional. O que eu quero dizer com isso? A planta mineral, ela vai se instalar onde há grandes reservas relacionadas às características dos subsolos minerais. Isso é muito diferente quando a gente pensa numa atividade industrial. Grosso modo, as atividades industriais preferem se alocar perto de grandes centros urbanos, porque elas estão mais próximas aos mercados consumidores, a fontes de escoamento e também estão mais próximas a um polo diversificado que fornece serviços produtivos tradicionais e modernos, como fretes, reparos, manutenção de máquinas e equipamentos, que são essenciais para a atividade produtiva. A mineração, por outro lado, não pode se dar a esse luxo. E com isso, quando ela vai para um território, muitas vezes áreas remotas que não têm infraestrutura, municípios pequenos, ela leva consigo todo um hub de operação. Ela leva consigo, que é essa bolinha aí, logo debaixo da rigidez locacional, esse hub L e F. Ela leva consigo toda a logística, que vai ser necessário escoar a produção mineral para um porto ou para operações offshore, quando é o caso de exportação, ou para o mercado interno, ou para plantas de beneficiamento. Ela leva consigo infraestrutura, e quando eu estou falando de infraestrutura, eu quero dizer oferta de bens e serviços públicos, eu quero dizer rodovias, eu quero dizer vias de acesso, infraestruturas urbanas, porque para operar um site mineral, muitas vezes a gente precisa levar novas empresas e um contingente significativo de pessoas para os territórios anfitriões, e ela leva consigo a sua cadeia de fornecedores, que muitas vezes é específica, é direcionada. E esse formato hub de operação analisado em conjunto com o hiato tecnológico, ou seja, o grande disparate tecnológico entre o site mineral e o território anfitrião, e quanto maior esse ato tecnológico, maior o risco de lock-in. O que eu quero dizer com lock-in? É como se a mineração virasse uma ilha naquele território, onde pouco se relaciona com aquele território. É tão grande esse ato tecnológico, essa diferença tecnológica, que é como se o site mineral
e o território anfitrião, cada um falasse uma língua diferente. E quando você fala uma língua diferente, você não consegue conversar, as possibilidades de inter-relações são diminutas. Então, essas 3 primeiras bolinhas nos trazem essa característica de ilha, esse isolamento da mineração, esse potencial isolamento da mineração da economia local e, consequentemente, a redução de efeitos transbordamentos de desenvolvimento do site mineral e do seu hub LIF para os territórios anfitriões. Outra característica que fortalece essa tendência é o modelo de operação fly-in, fly-out, mais utilizado, por exemplo, no Outback australiano, mas também presente em áreas remotas no Brasil, quando, inclusive para mitigar impactos territoriais, ambientais, alteração nos modos de vida, essa equipe que vai trabalhar no site da mineração vai, muitas vezes, inclusive de avião, sem contato nenhum com o território anfitrião, fica embarcado quase que dentro do site, ou muito próximo, fica ali por 15, 21 dias, volta para o seu local de residência e vai fazendo esses movimentos pendulares. Esse modelo minimiza, sim, impactos territoriais e alterações no modo de vida, mas, por outro lado, penaliza ainda mais as possibilidades de transbordamento e desenvolvimento do site mineral para o município anfitrião. E essas 4 características associadas à dependência externa, que é uma característica de um mercado, de um território onde toda a sua economia gira em torno da mineração, e essa mineração, por outro lado, faz parte de uma cadeia de valor global, onde alterações externas ao território, como, por exemplo, no valor internacional das commodities, afeta diretamente a economia local, seja por meio da captação de tributos, de impostos, de empregos, isso novamente reforça a dependência desse território do bom desempenho da mineração e, ao mesmo tempo, simplifica as possibilidades que esse território tem, desenvolver ainda outras habilidades e outras capacidades produtivas não correlatas à mineração. Vamos passar aqui, e aí vou trazer aqui outro tema, dentro ali do nosso roteiro, vou falar rapidinho aqui desse fenômeno do boom and bust mineral. O que seria isso? Bom, a mineração, ela movimenta, sem dúvida nenhuma, muita receita e muita renda. Só que esse movimento ele acontece de forma assimétrica ao longo do ciclo produtivo da mineração no local, no território anfitrião, por exemplo, município anfitrião. O que eu quero dizer com isso? Durante a implantação do site, eu costumo dizer que é a época do otimismo, né? Igual o brasileiro uns anos atrás na Copa do Mundo. Independente de como é que a gente foi nas eliminatórias, a gente sempre acredita que o Brasil vai ser campeão. E as notícias são muito boas. Talvez enviesada ali pelo comentarista, né? Que está sempre, se fosse Galvão Bueno, então nem se fala, que o Brasil sempre é lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo no final. E o que acontece no final das contas é que você vê um tanto de caminhão passando, um tanto de gente diferente, todo mundo sendo contratado ao mesmo tempo, não tem imóvel que baste para alugar, então muita construção. Isso tudo dá uma sensação de otimismo na economia local. E aí a gente tem fluxos migratórios, novas pessoas são atraídas para aquele território que ali está bombando. E tudo isso, e na implantação, de fato, geralmente é gerado entre 5 vezes mais empregos do que na época da operação. E grandes investimentos em infraestrutura, em malha urbana, são feitos também nesse período. Por outro lado, na operação, já decresce um pouco, eu tenho menos investimentos, e a gente sabe que obras, por exemplo, construção civil, permite ali opções de emprego para uma gama variada da população. Às vezes eu nem preciso ser altamente qualificado para conseguir emprego, por exemplo, naquela fase de construção, mas na fase de operação do site mineral eu já tenho uma especificidade maior dessa mão de obra que será contratada. Então, no início, na implantação, aquele otimismo sem freio, durante a operação já cai a ficha que não é bem assim,
E a qualquer momento pode haver oscilação da demanda internacional, oscilação do preço, o que impacta de forma muito definitiva a economia local. Então, quando o site mineral vai mal, toda a economia daquele território também vai mal. E isso não era esperado. É o que a gente chama de cegueira ocasiacional, é que não se percebe muitas vezes que aquele boom ele é transitório e não tem nenhuma garantia que aquilo vai continuar por décadas a fio. Ainda que o site mineral tem uma vida útil de 30, 40, 50 anos. Não quer dizer que sempre vai ser tudo igual. E o que a gente vê nesses municípios anfitriões, inclusive em função do tamanho pequeno desses municípios, é muito difícil ter essa visão de médio e longo prazo, essa visão de risco, que a qualquer momento aquele desempenho do site mineral pode variar, isso vai impactar direto na economia local aqui. E aí vem o período recessivo desse movimento, que a gente chama do bust mineral, onde o que fica é o aspecto negativo mais pesado. O passivo ambiental ele fica muito evidente, em muitos casos pode acontecer o que a gente chama dos fenômenos das minas vagalumes, que elas funcionam só na alta, na baixa não, e na baixa fica ali aquele passivo ambiental, seja uma água florando, uma barragem de rejeito, uma pilha, um site não encerrado, e aquilo ali fica tanto para os operadores de serviços públicos quanto para a administração pública administrar. Há uma queda brusca na renda, há uma queda brusca na geração de emprego, seja pelo próprio site ou por toda a sua cadeia de fornecedores, pela administração pública local. E muitas vezes pode acontecer a formação de bolsões de pobreza, porque aquele município, aquela região, não abarca mais toda aquela população de forma exitosa, de forma próspera. Então, fiz esse adendo aqui para a gente poder falar um pouquinho do boom and bust e ter essa noção de temporalidade da atividade mineral e dessas oscilações. E agora vou trazer um outro aspecto, que é a assimetria entre impactos absorvidos pela nação, que tem uma alta intensidade mineral, e pelo território anfitrião, onde de fato se dá a extração mineral. Por um lado, o país como um todo, vamos colocar aqui como exemplo o Brasil, se beneficia da atividade mineral. Por quê? Bom, quando uma empresa estrangeira decide fazer um site mineral, por exemplo, no Brasil, a primeira coisa que ela vai trazer é investimento estrangeiro direto. Então, isso vai pontuar positivamente no balanço de pagamentos do país, que é basicamente o registro das contas que esse país tem com o resto do mundo. Quando esse site começa a operar, eu vou ter exportação. Então, isso vai pontuar positivamente para o país no saldo positivo da balança comercial. E, ao mesmo tempo, esse saldo positivo da balança comercial pode gerar economia de divisas internacionais. O Brasil fez isso muito bem aí nas décadas de 2000, 2010, acumulando divisas internacionais, o que passa para o resto do mundo uma sinalização de segurança, que o Brasil, por exemplo, é um país seguro para o resto do mundo poder investir os seus recursos. Por outro lado, para a nação, há sim tributos e impostos, por exemplo, imposto de renda de pessoa jurídica. Há também um ganho tecnológico para o país como um todo, porque engloba também a cadeia de valor, a cadeia de fornecimento, a cadeia de infraestrutura e a cadeia de logística, e há um ganho para o PIB daquele país. Por outro lado, quando a gente pensa no município anfitrião, eu tenho sim massa salarial, eu tenho cota parte do CEFEM, tenho cota parte do CMS, posso ter elevações em IPTU, posso ter elevação no número de empregos, tudo isso é verdade, mas, por outro lado, o município anfitrião também vivencia impactos negativos, não percebidos pela nação. O primeiro são os passivos ambientais, que ficam restritos ao território onde se dá a extração, ou pelo menos a maior parte deles. Depois, a mudança no modo de vida,
os conflitos, por exemplo, relacionados ao uso da água, ao uso do solo, à ocupação de áreas de preservação ambiental, ou simplesmente a mudança do modo de vida, a maior distribuição de particulado, por exemplo, no ar, tudo isso são mudanças relevantes que ficam retidas no local onde se dá a extração. E é também do local onde se dá a extração que se dá o vazamento da renda mineral, seja por meio de empregos que são gerados naquele local, mas não são absorvidos pelos residentes daquele pequeno município. A gente sabe disso, que muitas vezes os empregos mais qualificados de um site mineral são absorvidos por residentes aqui da região metropolitana, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e não por residentes de, por exemplo, Conceição do Mato Dentro. Por outro lado, também há um vazamento de oportunidades de negócio, porque lembra ali do início que a gente falou daquelas especificidades da mineração e do formato hub de operação? Pois é, os sites minerais, geralmente, eles contratam, sua área de suprimentos contrata para todos os sites ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o fornecedor local, ele não tem espaço para pegar grandes contratos, ainda que ele esteja atuando naquela economia daquele município minerador, porque aquela área de suprimentos vai contratar os seus fornecedores que têm uma escala, muitas vezes nacional ou territorial, para poder atender de forma mais eficiente com os padrões de qualidade requeridos pelo setor de suprimentos do site mineral. Então, há uma redução no aproveitamento de oportunidades de emprego, consequentemente na geração de massa salarial e na geração de negócios oriundos do site mineral por residentes dos municípios anfitriões. Passando aqui nesse ponto, uma reflexão que eu vou trazer é essa riqueza mineral que ela é gerada nos municípios anfitriões, ela é gerada para quem e com qual propósito? E aí, vou trazer aqui uma discussão rapidinho, assim, pensando qual que é o conceito econômico de sustentabilidade. A gente tem vários conceitos para sustentabilidade, mas na minha linha de pesquisa, que é a economia dos recursos naturais, a gente tem uma discussão, vamos dizer assim, mais matemática do que a sustentabilidade. E um dos conceitos se a gente fala da sustentabilidade fraca, não tem dessa, tudo é capital, então recurso, commodity mineral, no final das contas é capital, uma floresta, no final das contas é capital, mas é capital natural, e uma planta, uma siderúrgica, por exemplo, também é capital, também é estoque de capital, só que é capital físico. Tudo é capital no final das contas, e está tudo bem. Esgotar um estoque de um recurso natural, por exemplo, um recurso mineral, desde que eu gere acumulação de outro tipo de capital, outro tipo de riqueza. Outra linha de sustentabilidade sob a ótica da economia dos recursos naturais é a sustentabilidade forte, que ela aí já tem uma ótica muito mais natural, respeita as leis da termodinâmica e entende que não, que eu tenho recursos naturais renováveis e não renováveis, e para os recursos renováveis eu posso utilizá-los até a taxa de reposição que aquele recurso tem. Para os recursos não renováveis, eu sou muito mais restrita naquela utilização, e eu entendo que capital manufaturado, acúmulo de dinheiro, de riqueza no banco, por exemplo, não é um substituto do estoque de capital natural que tem no mundo. Então, ela se opõe criticamente à redução do estoque de capital natural no mundo, vamos dizer assim. E a gente tem esse caminho da sustentabilidade sensata, que traz para a gente uma reflexão. A gente tem no mundo assimetrias. Então, eu tenho assimetrias, por exemplo, de desenvolvimento de países e de sociedades. E muitas vezes países tidos como menos desenvolvidos, com níveis de PIB per capita menor, com baixos índices de educação, com muita desigualdade social, são ricos em recursos naturais. Então, a visão que a sustentabilidade sensata traz para a gente é que está tudo bem reduzir esse estoque de capital natural, desde que eu gere riqueza
e desenvolvimento social para essa comunidade ou para esse país que tem indicadores sociais pobres ainda. Então, está tudo bem, porque não adianta ter uma abundância de recurso natural, por um lado, e ter uma população pobre e carente, que tem uma riqueza e merece usar para o seu próprio desenvolvimento, vamos trazer assim. E aí, esse é o critério que a gente vai adotar aqui, até porque ele traz dois critérios que são super relevantes para a nossa discussão. O primeiro é que é possível pensar em desenvolvimento sustentável a partir de uma estrutura produtiva da mineração? Se a gente olha pelo caminho da sustentabilidade sensata, sim, é possível. Mas, porém, para isso, a gente precisa garantir dois critérios. Bom, o primeiro critério é que eu tenha minimização de impacto ambiental e que eu tenha desenvolvimento social para a geração atual. Então, se eu tenho uma geração, se eu tenho uma população como um todo carente, vulnerável, que não tem seus direitos humanos garantidos, está tudo bem eu utilizar essa riqueza do subsolo, que não é de propriedade apenas dessa geração atual, desde que eu garanta desenvolvimento social para a geração atual e respeito ao meio ambiente. Por outro lado, já até dei uma pista, né, de qual que é esse próximo assunto que a gente vai falar, uma reflexão que eu acredito que é super relevante para a gente é que a riqueza dos subsolos, que querendo ou não, todos nós hoje usufruímos aqui em Minas Gerais, ela não é só nossa. Ela é nossa e ela só pode ser utilizada por nós porque as gerações passadas, por exemplo, nossos avós, bisavós, etc., nossos antepassados, não utilizaram 100% dos recursos minerais que nós temos no território brasileiro. E essa mesma responsabilidade que as gerações passadas tiveram conosco, nós também temos com as gerações futuras. Então, o nosso uso atual da riqueza mineral, por exemplo, do país ou de Minas Gerais, para alavancar o nosso processo de desenvolvimento de bem-estar social, no final das contas, restringe as escolhas, as possibilidades de escolhas das próximas gerações. Então, nós temos um dever moral, uma obrigação moral de reter parte dessa renda mineral, dessa riqueza mineral transposta por meio de renda mineral, para garantir o mesmo poder de escolha, o mesmo nível, pelo menos, de bem-estar social para as gerações futuras. Um dos mecanismos que fazem isso, que tem experiências internacionais, onde isso está certo, são os fundos soberanos, o Fundo de Gestão de Renda Mineral. A gente tem alguns exemplos disso, por exemplo, no Canadá e nos países nórdicos. Então, parte da renda mineral ela é poupada e investida para garantir, no caso dos países já tidos como desenvolvidos, que as futuras gerações terão acesso a uma parcela dessa renda por meio da geração e manutenção de riqueza alternativa, tá? Achei importante deixar isso aqui destacado, porque acredito que é um assunto que a gente ainda precisa desenvolver muito no Brasil, apesar eu reconheço, tem experiências aqui nacionais, como, por exemplo, alguns municípios como Maricá, Ilhabela, que já tem fundos relacionados ao petróleo, lá em cima também, Canaã dos Carajás já tem um fundo. A gente precisa entender que um fundo desse soberano, ele tem uma série de restrições que muitas vezes não vão se aplicar ao Brasil. Por exemplo, lá esse fundo ele realmente é pensado como transferência de riqueza, geração de riqueza alternativa. Nós temos questões graves aqui de desenvolvimento social mesmo, desenvolvimento urbano das nossas cidades, de garantia, de melhoria de educação que precisam ser sanados. Então, um fundo dessa natureza aqui no Brasil, na minha visão, também precisa atender o primeiro critério, que é o intergeracional. Porém, ele hoje, posso dizer, a melhor ferramenta que existe para pensar em compensar as gerações futuras pelo uso hoje que a gente faz dos recursos minerais.
E aqui, para evoluir, gente, o que que seria, então, a partir desses paradigmas de sustentabilidade sensata, de uma estrutura produtiva de mineração, o que que seria uma estratégia de desenvolvimento local sustentada e sustentável no curto, médio e longo prazo? Eu trouxe aqui um exemplo de um projeto que a gente aplicou para o município aqui de Minas Gerais. Não vou me deter muito nisso aqui para que a gente tenha tempo de conversa, mas acredito que é importante que a gente passe. Bom, primeiro, gente, a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem o hábito, né, de se mover quando tem um problema. Então, quando que a gente pensa em estratégia de desenvolvimento local? Territorial, né? Todos os atores ali envolvidos. Bom, quando tem um problema. E geralmente no município minerador, o problema é que o preço internacional tem queda expressiva, então estou recebendo menos CEFEM, tem menos emprego na minha economia local, ou seja, eu estou em recessão. Concorrência internacional, eu tenho uma ameaça crível e no curto prazo, onde aquele site pode parar de operar. E aqui uma coisa que é menos comum para a gente, esgotamento físico das reservas, das jazidas minerais, mas esgotamento econômico já acontece, né? Por exemplo, é o caso de Itabira, onde apesar de não ter o esgotamento físico, tem uma previsão de esgotamento econômico até 2041. E a partir disso, há um prognóstico de existir um aproveitamento dos rejeitos. Mas, de qualquer maneira, tem o esgotamento econômico, porque aquela planta deixa de ser economicamente atrativa para que continue a atividade de mineração nela. Outro ponto super importante, quando a gente está falando de estratégia de desenvolvimento local, acho que a pedra filosofal dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje é a governança territorial. Sem isso, nenhuma estratégia se sustenta no médio e longo prazo, que é essa interação territorial dos agentes representativos daquele território e dos agentes que vão ficar naquele território no cenário de longo prazo. Estou falando de governo, seja administração pública, seja governo estadual, federal. Eu estou falando também aí de equipamentos públicos. Eu estou falando do empreendedor, aqui no caso, o empreendedor da mineração, da cadeia de valor da mineração. Demais setores representativos, aqui em Minas, quase em todos os municípios, a gente tem um setor agropecuário representativo, nos municípios de alta intensidade mineral, mas também outros setores, por exemplo, turismo, outras indústrias, todos esses fazem parte desse arranjo, dessa rede de governança local e da sociedade civil. Quando essa malha de fato acontece e de fato tem representatividade do tecido humano e do capital social daquele território e tem canais explícitos e regras para que exista essa governança, esse transbordamento, isso aí a gente pode pensar numa estratégia de longo prazo de desenvolvimento local. Sem isso é muito difícil que se sustente. Depois disso, é muito importante construir com essa governança, com esses atores representativos, qual que é a visão compartilhada de futuro. Então, como que eu vejo o meu território, o meu estado, a minha cidade daqui a 20, 30, 40 anos? Como eu vejo, como eu quero ver. Depois que a gente tem essa visão compartilhada, que uma andorinha só nesse caso não faz verão, outra caixinha super importante é conciliar a análise econômica do que de fato vai conseguir garantir, numa curva de médio e longo prazo, o mesmo nível de bem-estar social para aquela população daquele município específico. E, ao mesmo tempo, essa análise econômica, ela precisa caminhar junto com sonhos e desejos. Sonhos e desejos de quem? Desses agentes representativos desse município específico. Porque não adianta ter uma análise econômica linda que não faz parte desses sonhos e desejos e dessa visão compartilhada de futuro para aquele município. E fazer esse casamento é algo muito delicado. Quando a gente tem esse casamento, a identificação de atividades produtivas que de fato vão gerar uma manutenção do bem-estar social, estou falando de PIB, renda, emprego, consumo interno, numa curva de médio e longo prazo, e que ao mesmo tempo representa a visão de futuro dos atores residentes ali daquele local, que se organizam em redes de governança, aí sim
a gente tem o alicerce para pensar numa estratégia de diversificação produtiva e de reconversão territorial local. E aí a gente passa por uma seleção de setores, portfólios de projetos e investimentos, pensando em curto, médio e longo prazo. Vou passar aqui rapidamente, que o meu tempo já está esgotando. Nesse case aqui nosso, análise econômica aqui na NMC, a gente faz em convênio com a universidade, né, que é de onde eu venho, e, na minha visão, a melhor ferramental que a gente tem para fazer avaliação de política pública é o modelo de equilíbrio geral computável, que é o ferramental que a gente utiliza. Ele tem limitações, sim, porque, por exemplo, a gente tem que usar os setores produtivos que estão na classificação nacional das atividades. Então, por exemplo, eu não tenho o setor pastel de angu, eu tenho o setor serviço de alimentação, mas ainda que haja limitações, é o melhor ferramental que a gente tem para entender o potencial de um portfólio de projetos, de incentivar aquela economia local. E por que eu gosto tanto desse ferramental? Que por meio deles é possível identificar quais setores geram mais impactos diretos naquela economia local. E quando eu falo impacto direto, eu quero dizer, por exemplo, o impacto daquele setor na economia local, por exemplo, os empregos que ele gera, quais setores que geram mais impactos indiretos, ou seja, os empregos que a sua rede de fornecedor gera na economia local e qual setor gera mais impactos induzidos, que é em função desse crescimento daquele setor e sua rede de fornecedores, como que a economia como um todo cresceu. E tudo isso são impactos retidos que ficam naquele território. Eu não estou considerando aqui aqueles impactos vazados, justamente porque a gente sabe que a economia mineral tende a vazar oportunidades de emprego, oportunidades de negócio para outros territórios que não o seu próprio. E aí, por outro lado, é super importante que a gente tenha um mapeamento participativo dos sonhos e desejos, dos setores representativos, do que se acredita que a gente quer ver nesse território no futuro, né? Então, aqui são exemplos práticos de como é que a gente fez esse mapeamento participativo. Então, a gente tinha um fórum representativo e legitimado, com setores produtivos representados, com capital social representado, estou falando sociedade civil, governo, equipamentos públicos, e aí, nesse caso específico, foram selecionados 11 setores, que são esses 11 que vocês estão vendo aqui na tela, depois de várias rodadas, várias conversas. Depois, a gente analisou esses 11 setores selecionados com base no seu potencial de efeitos diretos, indiretos e induzidos, de elevar PIB, impostos, novos postos, gerar novos postos de trabalho, gerar salários e gerar consumo interno naquela economia local. O resultado do modelo a gente identificou aí 5 setores mais importantes, por exemplo, indústria de software e tecnologia, com atividade de pesquisa e desenvolvimento, logística com armazenamento de serviços auxiliares aos transportes, indústria de roupa, artigos de vestuário e acessórios, turismo, e dentro da indústria de software e tecnologia, desenvolvimento de sistemas e outros serviços. E a gente selecionou com base no seu potencial de gerar aí, PIB, consumo interno, impostos, salários e empregos na economia local. E depois a gente fez aqui a estratégia de implementação e de incentivos a esses setores do ponto... Só um instantinho que eu passei sem querer o slide. Do ponto de vista temporal. Então, a gente seleciona aí em setores que eu vou incentivar no curto, médio e longo prazo. Alguns desses eu já começo a incentivar, quase todos, no curto prazo, mas alguns só geram impactos produtivos no médio e no longo prazo. E eu tenho 3 tipos de setores: radar, premium e estruturantes. Vamos começar de baixo para cima. Os estruturantes são aqueles que eu não posso deixar de fazer. Eles são um colchão que possibilita superar gargalos e, com isso, ter as bases para que aquela economia local floresça. Nesse caso específico, eu tenho artigos e serviços auxiliares de transporte, pesquisa e desenvolvimento. Esse é o meu colchão. Eu vou trabalhar com capacitação, eu vou trabalhar com programas de incentivo,
por toda a economia, para múltiplos setores e com muita base tecnológica e de capacitação. Nos prêmios eu tenho turismo, vestuário e desenvolvimento de sistemas e outros serviços das informações. Porém, o turismo eu consigo maturar no curto prazo, vestuário no médio prazo e sistemas só no longo prazo, apesar de eu começar a investir em desenvolvimento de sistemas já no curto prazo. E no radar, o que é um radar? Eu mantenho como setor importante, mas município, território, não coloco recurso. Eu só desenvolvo aquele setor dentro do meu território quando vem um sponsor de fora e diz que quer desenvolver um projeto, um empreendimento desse setor. Aí eu incentivo. E aí, nesse caso desse município, bebidas, comércio por atacado, serviços de apoio aí à mineração, lavoura, tanto temporária como permanente, e no longo prazo, outros produtos de laticínio. Depois que eu tenho isso aqui mapeado, eu vou para o desenvolvimento de projetos para cada um desses setores, eu entendo quais são as fontes de recurso, e orçamento e recurso, e aí eu mantenho a governança de médio e longo prazo. Eu preciso ter esses mecanismos de governança para garantir que essa estratégia aqui, que não acontece apenas no curto prazo, ou seja, não acontece apenas no mandato de algum prefeito, por exemplo, que ela se mantenha ao longo do tempo. Vou parar por aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. E aí, gente, comentários, dúvidas, perguntas? Pode falar. Gente, boa noite. Estou com problema de luz. Aqui tudo bom, né? Bom. Vamos te ouvir. Alô? Estou te Tá ouvindo. ouvindo? Não, eu Sim. queria primeiro te cumprimentar, né? Eu sou o pai Coruja, né? Agradecer a você pela fazer uma palestra tão completa, tão profunda, tão bem feita, né? Abrangendo tantos aspectos que eu fico muito feliz, né, de contar com você na NMC, fazendo esse trabalho. E isso aí é uma coisa importante para o Brasil, para Minas Gerais, que nós estamos vivendo. Nós temos aqui as terras raras em Minas Gerais, que é uma nova fronteira de desenvolvimento, que volta, essas questões todas vão surgir, né? E antes de mais nada, eu queria agradecer o Ideraldo por estar aqui, em nome do deputado Ricardo Campos, e até lembrar que nós precisamos transformar essas coisas numa lei, uma lei estadual, que normatize a ação dos municípios para que se transforme numa prática. E lembrar, por último, a situação de Itabira, que pode agregar alguma coisa na palestra, porque a Unifei está investindo pesadamente lá em pesquisas, exatamente para ver quais as possibilidades de desenvolvimento que podem surgir em Itabira. E lá, uma das coisas que aconteceu foi o prolongamento da jazida de 2041, da vida útil, para 2053. Eu não sabia. Por aproveitamento do chamado Itabirito dolomítico, e vai permitir reduzir os resíduos da mineração, os rejeitos, e aumentar a produção mineral, a vida útil. E tem outras alternativas lá de procurar fazer pesquisas nos metais, nos minerais, que é uma coisa importante que a gente deveria procurar estudar. Mas, sobretudo, meus parabéns. Obrigada, pai. Pai é pai, gente. Obrigada, pai. E aí, aproveitando, fazendo um gancho sobre essa questão de Itabira que você trouxe, tudo isso está acontecendo em Itabira, são muitas barragens de rejeito né, que estão sendo descomissionadas, investimentos, inclusive em função dessa saída que antes era iminente, antes era 2029, né, do encerramento das atividades da mineração, e agora está se estendendo.
traz também oportunidades. Então, Itabira tem um grande potencial para virar um polo referência, um arranjo produtivo local de tecnologia de serviços de alta complexidade da mineração. Exportar isso para outros territórios, inclusive para outros países. Né? Com esse mundo que a gente vive, que é um mundo VUCA, que é um mundo cada vez mais povoado e ocupado, o passivo ambiental, ele incomoda em todo lugar do mundo, não é só no Brasil. Então, isso pode ser pensado aí do ponto de vista de políticas públicas. Obrigada, pai. Mari, Mas, nós temos 3 perguntas. Olavo, Guilherme e Deon. Passo a palavra aí para o Olavo, por favor. Oi, Mari, tudo bom? Boa noite. Oi, Olavo, como é que você está? Tô bem, querida. Desculpa não ligar a câmera, porque eu tô realmente aqui em trânsito aqui, tá? É isso. Mas eu acompanhei desde o início aí a apresentação. Queria te parabenizar. E você falando, realmente passa um filme aqui na minha cabeça. Só me apresentar rapidamente, turma. Meu nome é Olavo, eu trabalho na Vale há 20 anos, né? Fiz 20 anos ontem de Vale aqui, Parabéns! de Carajás, aqui no Pará. E realmente eu vi esse desenvolvimento da região, toda a influência que realmente o impacto, né, que a mineração traz, né, na região. Eu cheguei aqui, Canaã dos Carajás tinha 20 mil habitantes, né? Hoje tem 100 mil e é uma cidade realmente que tem tudo para ser exemplo aqui para o restante do Brasil. Então, e todos esses benefícios e impactos, né, que a mineração causa, né, realmente o maior desafio é a sustentação da cidade depois que tem a saída, né? Eu participei de algumas crises aqui crises mundiais, realmente, a cidade realmente ela tem impacto direto, né? Sim, Quando a mineração está e a cidade e a região é voltada para a mineração. sim. Enfim, então só parabenizar, realmente passou um filme aqui na minha cabeça de todo esse desenvolvimento da região em função da mineração. Hoje eu também estou buscando já fazer momentos também fora da organização, né? Até como eu comentei com você, no Sim. dia 16 de maio, turma, eu vou estar fazendo um momento junto com os fornecedores locais para fomentar realmente o desenvolvimento dos fornecedores locais para realmente na base financeira, né, que tem Muito muito importante. fornecedor amador, né, ainda que precisa realmente ter sustentabilidade e faz parte, né? Isso a gente como protagonista aqui dessa região também pode ajudar nesse sentido. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Olavo. Realmente foi muito sustentável, né? Sustentável o material, né? E te encontro aí no próximo módulo aí no MBA, né? Pra gente bater mais um papo aí. Parabéns, viu? Obrigada, Olavo. Prazer ter você aqui com a gente. Oi, Guilherme. Tá no mudo. Me escuta? Me escutam agora? Tô ouvindo. Mariana, parabéns a você, equipe da NMC, da Social Mais. Um assunto, faço eco aqui às palavras do senhor Antônio Naz, um tema muito relevante para a gente trazer à tona agora, né? Para o país e para o nosso Estado. Concordo integralmente com o senhor Antônio, no momento que a gente está vendo novas fronteiras de minerais críticos, várias praças Greenfield começando, né? Então, muito pertinente o tema que foi escolhido por vocês para a gente debater aqui nessa noite. Que bom que a gente vai ter esse momento mensal aí, promovido por vocês. O Olavo falou, veio um filme na minha cabeça também. Quando você falou assim, né, dos movimentos pendulares e tal, eu nasci numa vila de mineração, né? Quer dizer, nos anos 70 e 80, o Olavo que está há 20 anos, vai lembrar, nos anos 70 e 80, a distância ainda era maior, né? Porque as empresas faziam vilas, né? Que eram Vila de Carajás, né? Vila dessa Marco Mariana, existia realmente, né, assim, até uma distância física entre o território que você falou e o empreendedor, né, quer dizer, é um fato histórico isso que você coloca, né? E eu fiquei muito feliz de ver esse caso de Itabirito que você citou. Eu, quando trabalhava na Serra Azul, esse caso de Itabirito, ele influenciou positivamente a prefeitura da cidade de Itatiaia-Sul a criar um projeto que chama Conecta,
que é justamente para conectar a cidade, o território, com novas oportunidades a partir do vetor da mineração, né? Interessante. E o prefeito e o prefeito de Itabirito, que trouxe a fábrica da Coca-Cola, quer dizer, um caso famoso, né, dentro desse processo que você citou aí, Sim, ele era um dos consultores do projeto Conecta, e eu insistia tanto nesse assunto à época que eu fui convidado, durante um período, eu fui conselheiro municipal de desenvolvimento econômico. E legal. estou citando esse projeto porque ele trouxe exatamente vários aspectos que você falou. Por exemplo, um dos pontos, um dos vetores do projeto Conecta, eu não sei se ainda chama assim, né? Aí em Itajaí-Sul, tem a impressão que chama, foi Eu também acho trazer que chama. investimentos e chama assim, né? Potencializar investimentos em tecnologia, né? Quer dizer, inaugurou-se ano passado em Itajaí-Sul, que está aí, 90 km de BH, um Cefet, um campus do Nossa, Cefet, justamente voltado para desenvolvimento de tecnologia da informação, inteligência artificial. Quer dizer, super realmente importante. então sua narrativa aí me lembrou muito isso. E me lembrou também muito o artigo 225 da Constituição, quando você fala intergeracional, né, que justamente fala da importância, né, do meio ambiente como um vetor para as gerações presentes e futuras, né? Então, foi muito interessante, obrigado pelo convite, vocês estão de parabéns, gente. O conteúdo ficou muito bom, ficou muito legal. E para fechar, voltando ao início do Café do Dicionário, realmente muito pertinente para o nosso momento aqui, agora, no nosso estado, no nosso país, né? Que bom, Guilherme. Fico Parabéns. feliz de saber que foi pertinente. Obrigada, tá? Oi, Deon. Obrigado a vocês. Ei, Mari. Tudo bem? Gente, boa noite para todos. Mari, super legal sua palestra, super complexa, mas numa linguagem que todo mundo entendeu. Foi Ah, que muito bom. Fico bacana, isso é feliz. muito interessante do ponto de vista dos diferentes públicos, né? Isso é ótimo para aplicabilidade naqueles desafios práticos que nós temos, né? À frente de projetos ligados ao desenvolvimento. E agradeço também a Ju aí por ter me puxado, né? Para esse tipo de debate que é tão relevante na Social Mais, né? Bom, você falou de muitas coisas relevantes, Mariana. Eu queria destacar algumas para poder dialogar contigo e tentar entender algumas questões complexas e trazer alguns quadros. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem Sim. monitorado muitos municípios, né, mineradores no país inteiro. E alguns desses municípios têm apresentado um quadro muito interessante, né, que é a queda da sua arrecadação, a diminuição da sua complexidade e aumento da arrecadação de CEFEM, aumentando, no geral, a arrecadação do município. Então, o município perde em IPI, perde em ICMS, diminui suas receitas diretas de transferência, mas aumenta em CEFEM. Então, isso está me trazendo uma série de desafios para poder tentar entender e interpretar o que isso significa, porque os aspectos da governança são muito importantes para poder pensar coisas assim. Esses Sim. não são movimentos específicos, são Uhum, movimentos de ciclos, né? E uhum, situações mais complexas que colocam a questão do tempo e do uso dos recursos gerados, né, pelos recursos naturais de uma maneira muito diferente daquela que você tinha apresentado e que a gente tem, né, na cabeça do ponto de vista de poder legar para as próximas gerações algo que é fruto, né, intermediário das riquezas beneficiadas e extraídas. Né? sim. Segundinho, espera um instantinho. Fique à vontade. Deon, o que que eu já vi disso, tá? Eu já vi município minerador que não quer, por exemplo, cobrar IPTU, porque Exato. isso não é, vamos dizer assim, não é uma boa estratégia eleitoral, né? Então, por já ter ali a CFEM meio que garantida, ele abre mão voluntariamente de outras arrecadações, porque para ele, dentro da sua estratégia de reeleição, por exemplo, faz mais sentido naquele momento, É isso. né? Mas, para completar, aí já deixo, que é sobre esse aspecto de governança, porque é assim, olha, as oscilações internacionais, elas levam o CEFEM a uma situação de mudança enorme, do ponto Sim, de vista não só do preço, mas também da maneira pela qual as empresas tratam de forma mais comedida e prudente quando preços internacionais estão menores. Então, não é só, por exemplo, a diminuição do preço, também é uma estratégia prudencial
para poder tentar, quando houver a valorização, aumentar a produção. Então, isso traz imediatos problemas, né, para esses municípios mineradores, e esse é um ponto, né, que é o ponto da governança que eu acho que é tão relevante, porque a despeito de que, do ponto de vista dos impactos negativos, o município é o principal perdedor, vamos imaginar assim, não é? Mas, ao mesmo tempo, também ele pode ser o maior ganhador do ponto de vista, se houver clareza, né, Sim, intergeracional e da gestão pública acerca sim, daquilo que pode gerar os benefícios, né, de longo prazo, né, para a educação, sim, para a saúde, para o saneamento. O que a gente observa, Mariana, é que esses objetivos, saúde, educação, saneamento, eles nem sempre são colocados em primeiro plano. E essas questões elas acabam se perdendo ao longo do tempo, na ausência, né, de um mecanismo um pouco mais forte para poder garantir alguma coisa que redistribua e que todos sintam, né, o sim. peso das riquezas minerais trazendo transformações nas vidas de todos, né? Há muitos pontos, Mariana, e eu te agradeço muito por Sim. ter levantado tantas questões relevantes, mas esse ponto da governança realmente é alguma coisa que a gente precisa debater. E é curioso, né? Porque a gente observa em outros países do mundo também essa tentativa, né? De poder criar instâncias intermediárias, instâncias que possam aproximar esses municípios que têm características semelhantes para que soluções possam ser compartilhadas. É isso. Sim. Só para fechar, e já vou para o Eduardo, o que que acontece? Eu acredito que o maior apoio que um empreendimento de mineração pode prestar para os municípios mineradores é apoio de gestão. Então, por excelência, o ambiente corporativo, ele tem isso muito forte. Então, nem tudo, às vezes, é dinheiro, mas também é transferência de competências, de capacidades. Então, isso aí pode ser uma virada de chave para vazamento de oportunidade, para janela de oportunidade. Obrigada, Deon. Eduardo. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite a todos que estão participando aqui. Eu gostaria de parabenizar pela apresentação. Você transitou muito bem, desde o início da atividade minerária, passando pela sua execução e chegando também no final, né, nos passivos ambientais, e sempre com essa visão de viés econômico muito interessante. Eu queria ressaltar 2 pontos aqui. No começo, você falou do hiato tecnológico entre o site de mineração e o município anfitrião. Achei muito importante esse ponto. E nele cabe a gente levantar, né, não só as obrigações do empreendedor, mas também do poder público. O que a gente tem sentido é que o licenciamento ambiental ele podia ter uma atenção maior com as condicionantes e trazer também condicionantes socioambientais, escutar mais a população atingida e buscar trazer condicionantes socioambientais. Um ponto que a gente tem visto muito aqui são, em atividades minerárias, licenciamentos fracionários, quando a gente tem diversas mini-minas no mesmo local e o empreendedor acaba optando por fazer processos diferentes, com licenciamentos mais simplificados, e nisso a gente perde uma visão global dos impactos da mineração e da possibilidade do órgão ambiental trazer ali condicionantes mais fortes que possam trazer um desenvolvimento social maior. A gente está atualmente com um exemplo muito grande disso aqui na Serra de Ouro Preto, na região de Botafogo, onde estamos com 7 empreendimentos em fase de licenciamento ambiental, e todos eles sendo feitos completamente apartados como mini-minas, e um possível risco hidrológico muito grande ali, e que não há uma visão do poder público nesse sentido, unificada. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que avançar muito. E também mais para frente você trouxe muito bem a questão do passivo ambiental, né? E um ponto que a gente vê também, primeiro a gente estava falando do órgão ambiental, licenciador, agora já falando do órgão minerário, a necessidade de a gente avançar a legislação. Você começou falando do novo marco da mineração, ela trouxe algumas novidades, a gente avançou muito na política de segurança de barragens, não avançamos, precisamos avançar em outros pontos, como as pilhas de rejeito, SAMPs e outros que não são normatizados ainda. E um ponto que essa legislação trouxe é a exigência da garantia minerária. O empreendimento minerário ele tem que prestar uma garantia para, no futuro, quando do fechamento de mina, o que fosse o passivo ambiental que ficar, a gente poder
trabalhar com essa garantia. Só que essa garantia ela ainda não foi regulamentada pela Agência Nacional de Mineração, então, não obstante estar em previsão legal, ela não é cobrada ainda. Então, nós estamos trabalhando muito junto com a Agência Nacional de Mineração para a gente poder normatizar isso logo e isso poder acontecer, porque é um fenômeno que a gente vê muito, não nas grandes minerações que a gente tem aqui, como Vale e outras, mas nas pequenas minerações mais, é quando a mina está chegando no seu momento de exaurimento, uma cessão do direito minerário para um terceiro explorador que vai ser ali quase que um laranja, que é alguém que em pouco tempo não vai ter mais a capacidade econômica de manter aquilo e que vai ficar com passivo ambiental e que quando o poder público vier cobrar as ações necessárias, ele não vai ter condição para fazer e nem bens para garantir e acaba que esse passivo fica para o Estado. Então, esse é um ponto também que a gente tem que avançar muito nas garantias minerárias. Mas, enfim, queria só trazer uns pontos para reflexão mesmo e parabenizar e agradecer aqui por todo o conhecimento compartilhado conosco essa noite. Excelente essas reflexões que você trouxe para a gente. Essa fragmentação do município, que deixa de ser um município, passa a ser um polígono, onde cada empreendedor ou cada processo de licenciamento olha só para aquele polígono, para a sua área de influência direta ou indireta, e não há uma articulação entre todos os empreendimentos, todos os processos de licenciamento e, consequentemente, os efeitos cumulativos e sistêmicos naquele território, naquele município como um todo, eu acredito que é um grande problema e é algo que a gente tem que avançar muito, de pensar o território, de pensar o município de forma sistêmica, né? Essa fragmentação realmente impacta muito e a gente ainda precisa avançar muito nisso, né? Você trouxe um ponto super importante, essas contrapartidas também, né, delas serem melhores pensadas, se pensar uma visão de médio e longo prazo, do que vai ter de impacto sobre aquelas amenidades urbanas, infraestrutura de serviço, oferta de serviço público, pela chegada daquele novo empreendimento. É algo que também não é pensado, e uma hora a conta vem, né? E essa conta fica, no final das contas, para o governo, né? Administração pública, federal, então isso é muito interessante. Sobre a garantia que você trouxe, eu não tinha essa informação de que ainda não estava funcionando, então realmente é uma mudança muito importante. A gente tem um caso ali em Rio Acima, né, de um empreendimento também foi abandonado, depois a Copasa que assumiu, então olha só, né, fica ali, fica terra de ninguém, e no final das contas o Estado que vai ter que assumir. Muito obrigada, Eduardo. Para a gente fechar, Ideraldo. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Queria agradecer o convite do Toninho Narras, né? E eu não sei por que que a minha câmera não está funcionando aqui, vocês me desculpem aí, Que parece que eu isso. não estou habilitado, mas agradecer a sua palestra, muito esclarecedora. Eu sou do mandato do deputado Ricardo Campos, na Assembleia Legislativa, e hoje na Assembleia Legislativa nós estamos discutindo muito a questão do lítio, lá no Jequitinhonha, né? Alguns projetos de lei para destinar os recursos do Cefem, 50% do recurso do Cefem para esse fundo, para o fundo que futuramente desenvolva a região, né? Região muito pobre. Nós temos também questões lá no norte, como a SAM mineradora, lá em Gromogol, que com quase 10 anos para conseguir o licenciamento, né? Questões que nós discutimos muito sobre hoje essas questões ambientais são relevantes e não é impedindo, mas postergando, mas um dia a SAM vai começar a produzir. O Norte precisa de mais disso, né? Nosso mandato é da região, é Norte de Minas e Jequitinhonha, e nós queremos muito progresso lá, muito mesmo, progresso como de Conceição do Mato Dentro. Falo isso com conhecimento de causa, que meu filho é engenheiro de manutenção elétrica da mina, da usina, né?
E eu sempre vou lá e é um progresso enorme, Conceição e a bairros surgindo, né? O meu filho está morando num bairro novo que é um verdadeiro canteiro de obra, né? A cidade com um orçamento de 190, 200 milhões de reais normal, começa a receber 250 milhões de CEFEM, né? É uma coisa muito forte, muito que traz desenvolvimento mesmo. E agora tem esse novo projeto que era da Vale, agora está com a Anglo, que é a Serpentina. Serpentina, né? A população da cidade pode chegar a 25 mil pessoas, hoje está com 20 mil, né? É uma coisa muito forte e na Assembleia é isso, nós estamos sempre discutindo essa questão da mineração, tentando, é, não digo assim, tirar o meio termo, mas atender os ambientalistas e atender também a mineração, porque nosso nome é Minas Gerais, né? Então é Minas mesmo. E Gerais, viu, gente? Eu não sei a turma aí, tem Minas e tem E tem Gerais. Gerais. Gerais é lá do norte de Minas, os geraizeiros, né? E é isso. E nós estamos tentando levar agora essa mineração, começar a trabalhar, eu acho que para esse ano a coisa aconteça, né? Mas é isso. E o lítio já foi, né? E isso também é muito bom para a região, muito desenvolvimento e essa questão que você me trouxe de Itabira, mostrando um futuro para Itabira, me alegrou muito. Isso é uma questão que está sendo discutida também na Assembleia, viu, gente? Mas é isso, no mais, parabéns, agradeço ao Toninho por ter o Antônio Narras aí, gente, mas para mim é Toninho e não tem jeito, e a- estamos sempre à disposição lá no mandato, tá? Pronto para levar para Minas a voz de vocês. Como sempre, estamos prontos lá. Muito obrigado, boa noite e parabéns. Parabéns, Mariana, viu? Eu que agradeço, Deraldo. E assim, primeiro vou fazer um parêntese, né? Você pode chamar de Toninho, o pessoal lá da empresa já sabe, não tem como, só chamo de pai. Então, assim, né? Não tem como, a gente é o que a gente é. E aí você trouxe um ponto super importante sobre o lítio, e lítio tem características ainda, né? Que a gente precisa dizer. Por exemplo, teve todo aquele, vamos dizer assim, aquela propaganda ali do governo do Romeu Zema para fazer um processo de licenciamento simplificado. E aí o Eduardo vai até saber falar melhor do que eu como é que isso tá, mas isso também tem impacto. E além disso, o ciclo produtivo do lítio é muito mais curto. Então, não posso esperar já estar na operação para aí eu começar a falar de reconversão produtiva, eu pensar em futuro pós-mineração. Eu preciso pensar isso logo no início. Então, a urgência de se pensar em fundos, de se pensar num pós-mineração, ela existe, Deraldo. E aí, pensar nesse fundo, como que ele vai se dar? Ele é um fundo municipal? Ele é um fundo estadual? De onde que vai vir o recurso? Nós vamos seguir o que está escrito na CEFEM, com relação aos usos da CEFEM? Tem várias questões ali que são relevantes, sabe? Então, uma Isso. discussão muito Estamos importante discutindo essa. isso, exatamente isso. Estamos discutindo como será essa questão desse fundo financiado pelo CEFEM. No Pois é. projeto de lei, o projeto de lei fala em 50%. Não sei se vai ser isso ao fim e ao cabo, não, mas a ideia é criar esse fundo que você mencionou na sua palestra aí, viu? E conta Bacana, com o NMC parabéns. para participar dessa discussão, viu? Que a gente discute. E, inclusive, conta na COP30 também, que nós já estamos tentando organizar lá. Vamos levar a COP a ser discutido na Assembleia. Um abraço para você. É isso mesmo. Então, nós estamos trabalhando, nós vamos fazer uma audiência pública com a participação do embaixador Lago, da Ana Toni, a diretora, e com o Ministério do Meio Ambiente, com o governo. Nós estamos querendo mostrar para os mineiros, para os prefeitos, para os
os vereadores, para as entidades que trabalham com isso, como buscar hoje o fundo tem 40 bilhões de reais, né, que o Brasil depositou $1 bilhão nesse fundo, um fundo tocado lá pela e eu não sei, mas não sei, Toninho, o fundo é tocado mesmo eu não sei se é BID, Pela ONU, porque pela ONU, né? Pela ONU, isso. a presidência da E COP30 está com o André Corrêa do Lago até o ano que vem, até a próxima COP. nós É vamos o discutir isso. TFFF, esse fundo, né? É o TFFF, é isso mesmo. É muito dinheiro. Em 30 anos são 1,3 trilhões de dólares. Vamos discutir isso, saber como trazer isso para Minas para mitigar essa questão da questão climática, essa questão da recomposição tanto das nossas florestas, como também a recomposição das cidades mineradoras, né? Que é uma questão que obtendo recursos para essas cidades, para após o término da exploração minerária na cidade. Então, essa é a ideia que nós temos e dentro em breve nós vamos fazer essa audiência lá, vamos realizar essa audiência e vamos trazer para a audiência soluções para obter esses recursos. Em geral é pelo BNDES, ou pela Fundação Chico Mendes. Esses são os habilitados pelo TFFF. Então é isso. Estamos trabalhando. Eu, em conjunto com o Tonino Arras também está nisso comigo lá e é muito importante, tá bom? Um grande abraço a todos. Parabéns novamente. Muito obrigada, Ideraldo. Aproveito para agradecer a todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. Ju, quer fechar? Sim, Mari, eu reitero os agradecimentos, agradeço a todos, reforço, né, que não só essas questões que a Mari apresentou hoje, que para nós que trabalhamos, né, com projetos com impacto socioambiental, são questões importantes que a gente precisa refletir diariamente. Então, esse conteúdo e outros conteúdos estão na nossa plataforma, né, diluído em cursos, né, a Mari, inclusive, tem um conjunto de aulas na trilha formativa do IBRAM, né, que é o xodó, digamos assim, né, da nossa trilha formativa. Então, ela tem um conjunto de aulas, sobretudo no eixo, né, que trabalha o fechamento de mina, né? Então, são questões importantes que devem ser aprofundadas. O nosso próximo encontro, ele vai acontecer no dia 5 de maio, com a Ellen, da Centauros, e ela vai trazer uma reflexão sobre gestão e monitoramento de stakeholders para tomadas de decisões, tá? Eu deixei uma lista de presença no chat, que é muito importante para que a gente mapeie, né, temas de interesses, né, que são importantes para a gente poder trazer aqui, não só para a live, mas como para a plataforma. Então, quem puder, por favor, preencher, né, colocar lá a indicação de sugestões de temáticas, quem, inclusive, puder contribuir, né, Mari, conosco, em se disponibilizar a realizar um bate-papo, né, a gravar, fazer a gravação de conteúdos, nós estamos super abertos aí para poder dialogar. E agradeço mais uma vez a todos e agradeço, Mari, também por ter inaugurado aí esse momento e a gente se vê em breve, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, parabéns aí, obrigado. Boa Tchau. noite. Obrigada. Obrigada, Boa noite. pessoal. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês.